Olha, em qualquer empresa hoje em dia, a área de TI pode ser duas coisas. Ou ela é um motor que impulsiona o crescimento, ou é um verdadeiro labirinto de custos. E o que faz a diferença entre um e outro? A resposta é governança. E é por isso que hoje a gente vai desvendar o framework que foi criado exatamente para resolver esse problema, o COBIT. E essa pergunta que está na tela, ela é fundamental. Muitas, mas muitas organizações enfrentam isso todos os dias. A tecnologia, sem dúvida, é uma ferramenta super poderosa. Só que, se não tiver uma direção clara, ela vira exatamente isso. Um emaranhado de custos, de complexidade, em vez de ser aquele motor de crescimento que todo mundo espera. E é aqui que entra o grande desafio da governança de TI. A missão é justamente essa. Como é que a gente conecta a tecnologia diretamente ao negócio? Como a gente garante que cada investimento em TI está gerando valor de verdade e que, ao mesmo tempo, os riscos estão sob controle? Pensa só por um momento. Da logística da empresa até a forma como ela interage com os clientes, a tecnologia tá em tudo, né? O grande pulo do gato, então, é transformar essa presença massiva em um motor real para o sucesso do negócio, e não só mais uma linha de despesa e uma linha bem cara lá no final do orçamento. E para enfrentar esse baita desafio, felizmente existe uma solução, um framework que é reconhecido no mundo todo. É aí que entra o COBIT. Ele funciona basicamente como um mapa, um guia para a governança e para a gestão da tecnologia na empresa inteira. Tá, mas o que é o COBIT na prática? Bom, ele é um framework que foi criado pela ISACA, que é uma associação global de profissionais de governança de TI. De forma bem simples, o COBIT oferece um conjunto de boas práticas, de ferramentas que ajudam as empresas a tirar o máximo de valor da sua tecnologia. E como ele faz isso? Alinhando tudo aos objetivos de negócio. E o que faz o COBIT ser tão poderoso são algumas características bem importantes. Primeiro, ele não está amarrado a nenhuma tecnologia ou plataforma específica, o que o torna super adaptável. Segundo, o foco dele é sempre no negócio, e ele usa métricas para a gente poder medir o sucesso. E talvez o mais legal de tudo, ele conversa com outros padrões globais, sabe, como o ITIL e o COSO. Isso faz dele um sistema bem robusto e completo. Agora, é importante saber que o COBIT não apareceu do dia para a noite. Ele tem toda uma história de evolução que mostra não só a credibilidade dele, mas também a sua enorme capacidade de se adaptar. Ele foi evoluindo junto com as necessidades do mercado. E essa jornada fica bem clara aqui. Olha só, ele nasceu lá em 1996 com um foco bem técnico, bem nichado em auditoria de TI. Só que o mundo dos negócios mudou e o COBIT foi mudando junto. Ele se expandiu para a gestão de TI e depois deu grande salto para a estratégia de negócios. Cada nova versão, como a de 2012 e a mais recente de 2019, foi deixando o framework mais flexível e mais poderoso. Beleza. Agora que a gente já viu a história, vamos mergulhar na versão mais atual, o COVID de 2019, para entender como é que ele funciona na prática. A lógica por trás do COBIT é, na verdade, bem direta e elegante. Pensa assim, tudo começa com a governança. É a governança que vai garantir o alinhamento entre o que o negócio quer e o que a TI faz. E qual é o resultado disso tudo lá na ponta? A criação de valor. Valor real, tangível para a organização. E aqui tem um ponto que é crucial para entender o COBIT, a diferença entre governança e gestão. É fundamental não confundir os dois. Pensa da seguinte forma: a governança é quem define o quê, ou seja, quais são os objetivos, qual é a direção a seguir. Já a gestão é o como, é ela quem planeja, constrói e monitora tudo para a gente chegar naquele objetivo. Ok, eu sei, essa imagem pode parecer um pouco complexa à primeira vista, mas a ideia central aqui é uma só: personalização. O COBIT 2019 não é uma daquelas receitas de bolo tamanho único. Pelo contrário, ele usa o que chama de fatores de desenho para construir um sistema de governança que seja feito sob medida, específico para as necessidades de cada organização. E como é que esse sistema é construído, então? O COBIT define estes componentes essenciais que funcionam como se fossem blocos de montar. E o importante é ver que não se trata só de processos e políticas no papel. Uma governança que funciona de verdade depende das pessoas certas, da cultura da empresa, da ética, tudo isso tem que trabalhar junto. É uma visão bem completa, holística mesmo. Certo, já entendemos a estrutura, os componentes, mas agora vem a pergunta que não quer calar. Por que tudo isso importa? No dia a dia, quais são os benefícios reais que isso traz para um negócio?
Então, os benefícios atacam exatamente aqueles desafios que a gente viu lá no começo. Com o COBIT bem implementado, os riscos do negócio diminuem. As decisões se tornam mais inteligentes. A gente ganha transparência nos custos de TI. E, claro, o alinhamento entre TI e estratégia de negócio fica muito mais forte. Resumindo, o COBIT ajuda a transformar a TI de um centro de custo para um ativo estratégico. E essa citação, ela resume o cenário de hoje de uma forma perfeita. Pensa bem, no mundo cada vez mais digital, cheio de leis e regulamentações, tentar fazer a governança de TI sem um framework sólido como o COBIT é quase como tentar navegar num mar super agitado, sem mapa e sem bússola. É pedir para ter problema. E tudo isso nos leva a uma reflexão final. A gente sabe que a tecnologia não para de evoluir, né? A grande questão que fica no ar é: como é que frameworks como o COBIT vão continuar se adaptando para governar as inovações que estão vindo por aí? Coisas como inteligência artificial, por exemplo. Essa, sem dúvida, é a pergunta que vai definir o futuro da governança de TI.